Boa noite a todos, eu sou a professora Ordoênia, me apresentei em áudio, agora estou me apresentando em vídeo para vocês. E dentro da nossa proposta do site de pigmentos naturais, nós temos a liberdade de nos inspirar em algumas pessoas que desenvolvem o trabalho e que através desse processo tão antigo ainda conseguem levar dentro dessa perspectiva de arte novas habilidades, novas formas de conhecer e de se apropriar de elementos da natureza. Nesse momento de pandemia, é muito interessante coisas que nós muitas vezes passam despercebido em nossa vida e nós deixamos de aproveitar, de observar e muitas vezes desconhecemos mesmo. Estamos rodeados de elementos naturais dos quais muitos deles são princípios ativos para próprias formações de tintas. Hoje, no mundo globalizado, nós utilizamos muito as tintas artificiais feitas de materiais sintéticos, muito prováveis, em grande maioria, vindos de derivados do petróleo, que é muito agressivo. E dependendo do tipo de tinta, elas se tornam mais agressivas ainda para a nossa saúde. E o elemento natural, além dele não prejudicar a nossa saúde, ele proporciona uma visibilidade diferenciada. Haja visto que nós estamos falando em questões do meio ambiente, um mundo saudável, a questão ecológica e tudo isso mais. Então são vários fatores que só fortalecem esse tipo de trabalho. Sendo que se nós formos fazer uma organização visual, é algo diferente, é algo muito bonito, no qual, como eu falei, muitas vezes desconhecemos. A pintura com materiais naturais, ela não é feita agora, não é uma descoberta inovadora, não é algo que podemos dizer, nossa, como isso é legal, como isso é diferente. Não, ela já vem dos primórdios, desde o período do Paleolítico Superior, que é quando se dizem, dentro dos conceitos da arte, que surgiu a cultura. A cultura surge no Paleolítico Superior quando o homem ele começa a organizar o seu meio social. E a sua função de retratar o seu cotidiano, de demonstrar através de pinturas, através de manifestações mais humanas do lugar onde ele vivia, do espaço em que ele estava inserido, do seu cotidiano. Hoje, na atualidade, nós conhecemos esse tipo de trabalho como arte rupestre, ou arte da pré-história, que utilizava bastante os pigmentos naturais. Naquele período, aquele homem das cavernas, ele não tinha essa intenção de propagar isso como arte. O que ele fazia? Ele retratava a sua vivência, o seu cotidiano, as suas caças, todos os elementos que estavam à sua volta, até porque não existia a escrita. E por não existir a escrita, se chama pré-história. A história surge a partir da escrita. Na pré-história, esses signos que estão incrustados nas cavernas, eles são chamados aliás, eles são criados no primeiro momento com os pigmentos naturais. O homem da caverna, ele simplesmente utilizava o recurso que estava à sua volta, utilizava pedras, e cada pedra tem um tipo de mineral. E os minerais eles liberavam 4 cores, as 4 cores que nós encontramos hoje nas cavernas, que é o vermelho, o amarelo, o preto e o azul. Então essas 4 cores elas vinham de elementos minerais e também elementos orgânicos. Esses elementos minerais eram as rochas, as pedras preciosas, e os elementos orgânicos eram o sangue de alguns animais. Muitas vezes eles usavam a urina. Algumas literaturas apontam que utilizavam também de fezes. Então ele saía recolhendo tudo aquilo que estava no seu meio, macerava, amassando tudo, e depois que ficava daquela forma bem amassada, ele colocava um tipo de emplasto que era para deixar a sua tinta natural com uma forma
de fixar. E aí esses materiais que o homem utilizava foram se perpetuando com o tempo. Eles usavam para fazer os grandes desenhos. A exemplo disso nós temos as cavernas da Espanha e as cavernas da França. A caverna da França de Lascaux é considerada a Capela Sistina da pré-história, na realidade, porque lá tem toda a retratação e ambientação, sendo que o que se observa é que tem desenhos por cima de desenhos. Significa que o homem passou várias vezes lá, não foi só um grupo de pessoas que passou lá. Os primeiros desenhos, os outros são sobrepostos e você vê uma refinação no traço, uma refinação, uma delicadeza, e são em tamanhos naturais. Algumas literaturas afirmam que é um trabalho que o homem fazia para despertar algum tipo de xamã, que era para fortalecer a caça, fortalecer a família. Outras literaturas dizem que era só a reprodução do cotidiano, aquilo que eu falei no início da minha fala. E com o passar do tempo, ele foi colocando, fazendo desenhos de bisão, de animais que estavam ali durante a sua caça, da sua alimentação, e desenhos da família e principalmente as nossas mãozinhas, que são uma fonte de colocar a sua digital ali, de colocar a sua marca. E através do tempo, com o passar do tempo, todas essas manifestações artísticas, elas foram ficando esquecidas lá porque esse homem foi migrando para outros locais. E por serem em cavernas, muitas delas ficaram altamente preservadas, ficaram esquecidas, criou uma vegetação em volta, e tudo isso, a temperatura, o tipo de elementos à sua volta preservaram isso, e chegou a esse momento que nós estamos. A caverna que eu citei, a caverna de Lascaux, ela tem uma datação de 17 mil anos, então assim, o carbono 14 hoje ele provoca essa investigação de saber quanto tempo esses pigmentos naturais estavam lá. Então, de 17 mil anos ainda encontramos eles, é muito tempo. E como eu disse, os pigmentos eles não são nenhuma novidade. E nesse curso nós esperamos que vocês descubram, que vocês experimentem e que desenvolvam atividades, não somente as atividades orientadas, mas também as atividades autorais. As atividades autorais, que são as minhas preferidas, é o trabalho onde nós vamos nos libertar. A arte, ela liberta. E a arte, por libertar, ela vai exprimir aquilo que está dentro do seu âmago, dentro do seu espírito, dentro da sua vontade. E então é isso que a gente deseja. A gente deseja que, além de vocês descobrirem a potencialidade do pigmento natural como ferramenta, elemento, a palavra pedagógica que você quiser usar, mas como material a ser trabalhado, não somente na sala de aula, como também numa vivência, ele se torne permanente e que você possa fazer experimentações, que você possa libertar, e tem a questão da fruição, tem a questão da estesia, que tudo isso está lá no nosso site que vocês podem ver, que são os elementos que constituem a arte. E isso nos deixa muito feliz e agradecidos de tê-los aqui. E vamos desenvolver um belo trabalho, e eu espero vocês sempre com novidades e algo que deixe a arte se manifestar e nos tornar pessoas bem melhores. Obrigada e vamos lá!